Meu pet maracujá. É, bacana. Bom, então vamos lá, turma. Começou a aula de hoje efetivamente. Estávamos aguardando a chegada de mais pessoas. E agora vamos para as perguntas. Começando por, deixa eu escolher, você. Você aí. Isso, você que riu. Exatamente. Você riu é você. Pode ser você também. Então vamos lá, Gilson. Você já realizou a atividade, Ana, que eu estou vendo aqui. Vocês dois sorriram, já realizaram? Foi tudo ok? Tudo tranquilo fazer na apostila? Mas alguém aqui dessa turma teve Já dificuldade? enviei semana passada. Isso. Quem enviou já está de parabéns, hein? Quem não enviou ainda está no prazo, mas corre, hein? Porque até segunda-feira à noite, praticamente. Certo? Bom dia, professor. Bom dia. Vamos lá, então. O conteúdo que a gente está trabalhando é muito simples, que a gente até comentou na última vez, que é sobre a regionalização do Brasil, ok? Quando a gente regionaliza, a gente faz uma separação. É óbvio, né? Se a gente faz uma separação de regiões, é porque a gente tem diferenças entre elas, ok? E para a gente entender, antes de começar a explicação de algumas coisas, eu gostaria de que vocês, se tem alguma dúvida, pode falar. É isso que é o objetivo dessa aula. Tirar as dúvidas, mostrar os caminhos para fazer atividade, qual que é a maior dificuldade de vocês. Eu tenho visto que ninguém não, talvez poucas pessoas estão tirando dúvidas, certo? Porque até o conteúdo ainda não está tão complicado. Já chega nas regiões, vão ser daí caracterizadas cada uma delas. Mesmo assim, não é tão complicado também. Tá, ali tem uma pergunta da Ana. Peraí. Pergunta da Ana. A 6 não pode ser região no mapa, tipo norte, sul. Deixa eu só ver a pergunta da 6 aqui. A gente não tá abrindo. Vamos lá, eu vou pegar, abrir aqui o conteúdo da apostila. Aliás, só um minutinho que eu vou pegar a minha apostila, não bagunce. Ah, voltei. Vocês estavam conversando, né? É igual quando a gente sai da sala de aula para ir pegar alguma coisa na secretaria, aí a gente volta, todo mundo faz assim, né? E tava uma bagunça, uma conversa na sala, aí chega sempre alguém e fala assim, professor, ele, tava tudo conversando, né? Sempre tem alguém que já, já indica qual que era. Aí você fala, aí você olha assim, bom, se é ele, então é quase todo mundo. Vai ficar sem recreio hoje. Então vamos lá. Questão, página. Vamos na questão 6 que a Ana pediu. Depois vamos na página 18, eu acho que é 2, né? Que alguém mais pediu. A questão 6 é isso, Ana. A questão 6 que você tem dúvida, né? É para você fazer. É pessoal, digamos assim. Eu não vou poder cobrar de você muita coisa. O que você tem que estabelecer é critério para regionalizar. Algum critério ou alguns critérios. Exemplo, quando a gente fala do Pedro Pinchas Geiger, lá, que é aquele geógrafo que criou as regiões geoeconômicas, ele estabeleceu critérios ligados mais à economia, socioeconômicos, entendeu? Já pelo IBGE, ele separou as regiões principalmente por áreas naturais, onde tem a região norte ficou mais onde tem a região de floresta amazônica, a região nordeste onde tem a área da caatinga,
entendeu? Então, ele deu uma valorização para as diferenças naturais. Nessa questão, que é para usar o mapa do material de apoio, que ele está em branco, né? Ele tá, você que vai preencher, deixa eu confirmar, deixa eu só confirmar. Aí você vai pegar e você vai criar, em cima desse mapa, um tipo de regionalização. Você vai falar assim, eu quero regionalizar o Brasil. Você pode usar algumas que já existem também, se quiser, ou você pode acrescentar alguma coisa, entende? Você pode falar assim, bom, imagina que você pode até inventar, eu vou dizer para você, você pode até inventar, digamos assim, que no Brasil é, exista, existam áreas contaminadas porque teve uma explosão nuclear. Aí você fala assim, áreas contaminadas, áreas livres, áreas com contaminação parcial. Estou só dando um exemplo, tá? Então, o critério que você vai regionalizar é você que vai escolher. Então, existem diversos tipos de critérios, né? Você pode regionalizar, por exemplo, por áreas devastadas, né? Áreas preservadas. Você pode regionalizar por áreas urbanizadas. Só que aí vai ter muita coisa para fazer. Então, quanto mais amplo for a regionalização, mais fácil fica de fazer. Por isso que, quando se faz regiões, não tem muitas. Já tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que são as divisões dos estados, das federações. Então, nas regiões não precisava ter mais um monte de divisão. Poderia ter agrupamentos, certo? Então, agrupamento do norte, região norte, agrupamento do nordeste, agrupamento centro-oeste. Você pode verificar que até na apostila também tem um pouco, um resumo de cada região, e ali eles mostram um pouco de cada característica. E agora, a partir de agora, a gente vai começar a estudar região por região, para saber as características principais delas, certo? De acordo com o IBGE. Respondido, Ana? Correto? Questão 2, que acho que foi a Lívia que perguntou, se não me engano. A delimitação das regiões impede a integração entre elas? Né? Então, assim, primeiro, assim, quando você faz uma delimitação, é você criar um limite. Geralmente, esse limite, ele é imaginário, certo? Ele é um limite imaginário. Porém, existe uma certa questão, assim, por exemplo, de recursos, né? Tal região tem mais recursos que a outra região. Por quê? Porque ela desenvolve mais, ela tem mais recursos. Mas a delimitação dessas regiões, ela impede essa integração? Ela cria uma barreira? Não, quem perguntou? Deixa eu ver então, Lívia, desculpa. Foi a Carol, desculpa, Carol. Então, assim, na questão 2, Carol, é para você responder assim: a delimitação da região, tipo região norte, aí eu delimitei nos estados ali, aí do outro lado é região nordeste. Isso impede essa integração entre elas? Foi feita uma barreira, um muro, por exemplo, natural? Essa que é a ideia. Então eu já posso dar a resposta, mas aí você faz o complemento. A resposta é não. Não, ou não me importe dar a resposta. A resposta é não, que ela não impede essa integração. Mas aí eu quero que você pense, vocês pensem, alguns já fizeram, né, claro, mas por que será que a delimitação da região ela não impede essa integração? A delimitação é apenas uma demarcação, é uma marca, é apenas um limite que foi criado para se identificar uma região da outra, para diferenciar, inclusive. Certo? Não sei se você conseguiu entender, Carol. Dá um ok aí. Ou, ou um desock. Ok. Mas se não entendeu, pode falar, tá? Não sei se mais alguém tinha perguntado ali. Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não, ainda não. Tá. Eu vou passar por elas aqui rapidamente. A questão era para definir com suas palavras o significado do conceito de região. Isso é conceito, não tenho muito o que falar.
O que é uma região? Você pode falar com as tuas palavras, fica mais legal no seu entendimento. Eu entendi que região, ela tem, por exemplo, uma separação de partes do país que tem diferenças, ou dentro de cada região são aspectos semelhantes. Por exemplo, dentro da região norte, elas têm os estados têm características semelhantes, mas comparando a região norte com a nordeste, com a sudeste, são diferenças, ok? Então, regionalizar, de certa forma, é você separar áreas que são diferentes umas das outras, para efeito de estudo, de organização, ok? Na questão 2 eu acabei de comentar. A questão 3 era para citar e explicar dois tipos de regionalização mencionados no capítulo. Aí você tinha que escolher. Então, por exemplo, tinha aquele que falava sobre áreas naturais, que são os domínios morfoclimáticos. Tinha um que falava até uma regionalização não muito conhecida, né, que até a apostila trouxe, que era a questão cultural, que é região literária, áreas que têm uma questão de cultura diferenciada relacionada às questões de literatura, né? Então, Então, tipo, é que eu não conhecia esse tipo de regionalização assim literária. Eu só vi no. realmente ela não é muito Muito legal. conhecida, mas é tipo assim, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer naquela questão 6, sabe? Se vocês encontrarem no Brasil alguma coisa que caracterize diferença entre áreas, você pode regionalizar, entende? É isso que se faz numa regionalização. Eu posso pegar, por exemplo, o mapa do município de Governador Celso Ramos, e aí eu posso colocar assim, vou criar uma regionalização. Digamos que a gente pegue e, e faça assim, eu vou regionalizar por áreas econômicas. Aí eu pego assim, pesca, vai ser aonde? Região de Ganchos, né? Costeira, enfim. A parte que está mais ligada lá, aquela proximidade de gancho, onde tem muita pesca ali, né? Se eu pegar a parte de comércio, onde tem mais comércios, então aí fica um pouco mais espalhado, tem um pouco em cada bairro. Ah, eu pegar a produção de floricultura, de flores, mais aqui na região. Travou aqui para mim, tá tudo certo aí? Travou umas imagens ali. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu tinha Sim, é que travado. algumas pessoas usam freeze mode. Ah, tá. É o Múmia Mode, né? Parece uma múmia, assim. Trava, né? Bom, então é isso. Para quando a gente cria uma regionalização, a gente coloca critérios para separar essas áreas. Vamos lá. Questão 4 era para citar 3 diferenças básicas entre a regionalização estabelecida pelo IBGE e os complexos regionais do Pedro Pinchas Geiger. Então essa não é difícil fazer, tá? Eu não vou falar a resposta, mas tem que falar, por exemplo, você pode citar os critérios que tem diferença para criar as duas regiões. Você poderia citar o número de regiões, que é diferente. Você poderia citar a questão dos limites estaduais, se respeita o limite ou não. As regiões são 3 coisas importantes. Na questão 5, é bem fácil. Você pega um pouquinho da característica de cada região ali, e aí você escolhe entre A, B, C, D ou E. E a C eu já comentei no começo que é pessoal. Você vai criar uma regionalização, daí eu quero ver o que você criou e qual foi a ideia que você teve. Uma pergunta ali da Ana, deixa eu ver novamente. Professor, uma regionalização pode cortar um estado ao meio, por exemplo, de um lado do estado é uma coisa e do outro é outra coisa? Pode. Inclusive tem esse tipo de regionalização nos complexos regionais. Ele não respeita os limites estaduais. Aí você fala, mas como que, por exemplo, o norte de Minas Gerais não entra no centro-sul?
Por que que o norte de Minas não entra na classificação da região do Centro-Sul? Justamente pela dificuldade econômica que tem naquela área. É uma área mais pobre, uma área que tem presença, inclusive, da caatinga do Nordeste, onde não tem muita produção. Então, é considerado o norte de Minas Gerais é mais pobre, tem mais dificuldades econômicas. Então, ele não entra na classificação do Centro-Sul, que tem mais desenvolvimento econômico. Entende? Então, um estado pode ser cortado? Pode sim. Depende da classificação e do critério que você utiliza, certo? Até se você fosse pegar, por exemplo, e fazer um exemplo, você fizesse uma separação por agricultura, uma regionalização por questão agrícola, daria para fazer. Áreas onde tem mais soja, onde tem mais produção de hortaliças, onde tem mais produção de arroz, que está muito em pauta hoje, né? Tem subido muito o preço dos alimentos. Isso está muito ligado à questão de exportação. Se o Brasil produz muitos grãos, exporta muito e incentiva a exportação quando o dólar está alto, incentiva a exportação, vende-se muito para fora, certo? E a produção interna diminui. Se tem menos produtos internos, aumenta o valor do produto. É a lei da oferta e da procura, né? A demanda lá. Então, assim, pensa, se você tinha, vamos dizer, 10 milhões de toneladas de produção de arroz, digamos assim. Aí, de repente, eles estão até exportando alguns tipos de produção. O que vai acontecer? Vai diminuir a produção interna e vai aumentar o preço. Aí chega para quem? Chega nos mercados, o mercado tem que repassar, não tem jeito. E aí o cidadão, o consumidor, vai reclamar que está alto o preço, só que a culpa não é do mercado. A culpa é todo um processo econômico que tem que ser bem trabalhado, tem que ser muito bem pensado pela economia do país. Certo? Vamos lá. Muito boas perguntas aí. Mais alguma pergunta? E eles podem ficar separadas, tipo, tem uma parte grande e outra... Pode ser sim, Ana. Não, isso depende... Norte lá no sul tem um ponto dela sozinho? Pode sim. Você pode criar pontos isolados com cores diferenciadas, entendeu? Então, tipo assim, se você quiser, dentro de um mesmo estado, criar regionalizações que estão separadas geograficamente, né, de localizações geográficas, você pode criar cores. Exemplo, a cor vermelha vai representar áreas mais assim desenvolvidas economicamente. A área marrom, intermediário, e a área verde, economia mais precária. Pode ser feito isso aí também. Então, depende muito do critério que vocês vão utilizar. Eu gostava muito de fazer mapa temático, né, entendeu? O mapa temático, ele, de certa forma, ele é uma regionalização, porque você cria o seu tema, entende? E você estabelece a sua legenda, né, os seus símbolos. Quando fazia mapa temático, os alunos gostavam muito, porque eles inventavam uma legenda doida lá. Faziam, por exemplo, um lá colocava pirâmide, outro colocava uns círculos, outro colocava um monte de cobrinhas. Isso depende do tema que você coloca. Às vezes eu fazia um mapa assim, rapidamente, colocava uns símbolos dentro do mapa para mostrar que tem uma regionalização diferente. Áreas de plantio, áreas de floresta, áreas devastadas, sem vegetação, e áreas de preservação permanente, digamos assim. Então, isso depende do critério que você utilize e da legenda que você faz. Ok? Respondido isso aí também, Ana? Vamos ver se tem mais perguntas ali.
Nenhuma pergunta? Alguém quer falar no áudio alguma pergunta? Pode ser pelo microfone mesmo. Não? Sem dúvidas? Não, pior que não, eu tô aprendendo bastante esse conteúdo. Ah, legal. Isso é Tô bom gostando por bastante. quê? Isso é bom porque, assim, eu acredito, assim, que o brasileiro, a primeira coisa que o brasileiro precisa saber em geografia é sobre o seu país. É sobre o seu território, entendeu? Porque a gente tem que conhecer o lugar que nós moramos, que nós vivemos. No mínimo o básico, para depois se aperfeiçoar, né, com mais coisas, mais conteúdos. Certo? Tem uma questão da página, tem algumas questões na página 9, certo? Que é mais específica daquela. Então, assim, às vezes tem um conteúdo que, não que ele não seja importante, mas ele é mais específico de um texto ali, né? Então, por isso que eu não cobrei tanto quanto os outros. Os outros são mais importantes. Bom, vamos lá. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu só vou falar mais duas coisas importantes da região e a gente pode começar a fazer uma espécie de quiz novamente. Umas perguntas para vocês começarem a, a fazer o teste vocacional aí. Vamos lá então. Perguntas acabaram? Se não acabaram, estou aqui ainda. Então vamos lá. Duas coisas mais importantes, tá? Dessa regionalização. As duas mais importantes, são mais conhecidas, mais faladas, divulgadas, são regiões do IBGE, regiões administrativas, que são aquelas 5 regiões, e regiões geoeconômicas ou complexos regionais do Pedro Pinchas. Então, esses dois tipos muitas vezes são comentados. Você vai escutar sempre em notícias, em jornais, sites que falam sobre economia, região norte ou Amazônia, região centro-sul ou sudeste, sul, centro-oeste, né? Região nordeste e nordeste. Sempre vai ser o nordeste, a maioria separa o nordeste como assim. Então, cada parte do Brasil tem suas características e tem que ficar bem atento a isso. No próximo capítulo, nós vamos estudar a região norte e ver as particularidades, como ela está, o que caracteriza mais essa região norte, que é bem, mas bem diferente, por exemplo, da região sudeste, certo? Então vamos lá. Não desiste do quiz, não. Muitas vezes você não sabe responder rápido, mas você sabe, não tem problema. Responde ali para ver, testar o seu conhecimento, não só a sua rapidez. É mais pelo conhecimento e não pela rapidez, ok? Vamos lá então para o quiz. Bom, primeira pergunta do quiz. Essa é bem fácil, porque vocês já estão estudando bastante. E considera-se no Brasil que a regionalização oficial é feita pelo IBGE, correto? Então, assim, a pergunta é, atenção, atualmente existem quantas regiões oficiais no Brasil? Valendo. Nossa, cara, o Gilson digitou antes de eu falar? Isso que é rapidez, hein? Antes de eu falar, acho que eu tô com um delay, ele tá pegando esse delay antes. Ele tá pegando a forma correta ali. Ele tá sem delay. Vamos lá, então. Acertaram. São O simples. professor, a gente assimila. É, claro, você já foi para associação. Então vamos lá. Próxima pergunta. Das regiões do Brasil, olha, cuidado, hein? Das regiões oficiais do Brasil, qual é a região que tem a maior área? Maior área territorial?
Eu falei das regiões oficiais, Vini. Lembra? IBGE. Qual vocês consideram a mais extensa? Assim? Será que é região norte? Não seria nordeste? Região norte tem 7 estados, certo? Mas está correto. A região norte é a mais extensa, que tem a maior área do Brasil. Continuando, próxima pergunta. Antes de começar essa pergunta, vamos para os nossos comerciais. Brincadeira. Mas o comercial é o seguinte: a coordenação pediu para a gente fazer um aviso, um recado, que vai ser muito importante, então todos precisam ouvir. Quem está dormindo aí, acorda. Oi, acorda. É o seguinte: vocês Acordei. vocês podem passar para os colegas, até aqueles que são de outras turmas depois, essas informações que são muito importantes. A partir do dia 15, a partir de semana que vem, terça-feira, será passada uma avaliação, que vai ser uma forma de recuperação semestral, que vai ter 2 disciplinas só, português e matemática. Só que essa avaliação, ela foi promovida pela Positivo, certo? Então as questões são elaboradas pela Positivo, toda a rede vai fazer e é obrigatório que se faça. Então, como que vai ser feita? Ela não vai ser mandada por e-mail, nem na plataforma. Então, o que vai acontecer? Todos os alunos, né, vão ter que ir nas escolas, não precisa ser na escola Elvira, pode ser numa escola próxima da sua casa, alguns moram mais longe, todos vão ter que buscar essa avaliação. É um dia só ir lá buscar, e depois depois de 15 dias você tem o prazo para entregar, ok? Então, por que foi feito isso? A Secretaria de Educação de governador Celso Ramos, ela precisa de um documento em que esteja a participação dos alunos, inclusive a participação de conhecimento, certo? E geralmente eles escolhem português e matemática, que são matérias mais assim, que tem mais conteúdo, que tem mais carga horária, e também para não ficar muito pesado colocando todas as disciplinas, certo? A partir do dia 15 que já vai estar liberado para pegar, que vai estar lá nas escolas, ok? É tipo uma prova Brasil, exatamente, mas não é uma prova Brasil porque foi feito pela Positivo e vai ficar guardado. Tem que ser material impresso, entendeu? Por isso que não vai ser online. E tem que ficar um documento guardado na Secretaria da Educação para que eles tenham um registro de que os alunos, mais um registro, no caso de papel, para que os alunos estejam realizando essa atividade. Então, anotem isso aí para não esquecer. Fala assim, ó, buscar na semana que vem, a partir do dia 15, a avaliação de recuperação na escola. Então, quando você chegar na escola, eles já vão estar avisados, assim, ó, eu sou da turma do 7º ano, o pai e a mãe vai buscar, né? E eu vim buscar a avaliação de recuperação, certo? Se você faz online, vai continuar, inclusive, as aulas e o conteúdo online, ok? O conteúdo da Positivo On, que cada professor passa. Só que tem essa avaliação que vai ter também 15 dias para fazer, que vai ser destinada pelo Positivo, ok? Em relação a essa avaliação, alguma dúvida? Tipo, o que vocês gostariam de perguntar sobre ela? Pessoal, vamos parar de brincar no chat aí, senão atrapalha, vai. Dúvidas sobre a avaliação? Sim ou não? Então, assim, é obrigatório? Né? Já que vocês não perguntaram, eu vou perguntar. É obrigatório? É obrigatório. Porque não é uma opção assim, eu vou pegar, eu não vou fazer porque eu não preciso, eu já tenho nota. Não é por isso. Tanto é que, de repente, assim, alunos que estavam com dificuldade, estão com uma participação muito baixa,
que não conseguiram atingir uma participação lá de 100%, podem até ajudar na recuperação da sua participação, né, do seu conceito, ó, com essa recuperação. Isso vai ajudar os alunos. E além disso, como eu falei, é importante para registrar vocês realizarem essas atividades aí de avaliação. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Então vamos perguntar. Qual das regiões oficiais do Brasil, possui um clima semiárido? Valendo. Clima semiárido, muito bem. Nordeste, Nordeste. Nordeste, Nordeste, Nordeste. Isso mesmo, a maioria acertou. O clima semiárido acontece no Nordeste e é porque tem uma questão ligada ao relevo. Agora eu quero ver quem vai acertar. Qual é a relação do relevo com a questão do clima semiárido do Nordeste? Que tipo de relação existe? Por que o clima fica semiárido? O que tem a ver com o relevo? Vamos ver se alguém tem essa ideia. Qual a relação entre o relevo e o clima semiárido? O, o Bruno e o William, vamos parar com as brincadeirinhas porque atrapalha, tá bom? Vamos ver, alguém consegue aí falar sobre a questão do relevo e do clima semiárido? Que ideias vocês teriam sobre isso? O que tem a ver o relevo e que pode influenciar no clima semiárido do Nordeste? Se quiser falar no microfone também, pode falar. É mais fácil. O Gilson falou ali, vamos ver. Vamos ver se está certo. Vamos ver se mais alguém digita alguma coisa. Por que não dá? Ah, tá. É isso aí. O Gilson falou, tá correto, Gilson. O que você falou tá correto. Não seria, digamos assim, claro que não é assim que o relevo vai parar a umidade, vai segurar. É uma questão física, né? Meteorológica, questão da atmosfera, tá? Nós estudamos que quanto mais alto na atmosfera, mais frio, principalmente na troposfera, que à medida que você sobe, vai esfriando, ok? Então, quando as nuvens elas vêm do oceano, o que acontece? Quando o vento carregado de umidade vem do oceano, ele encontra uma barreira mais alta, ele vai naturalmente tentar passar essa barreira. Ao subir, encontra uma temperatura mais baixa e acontece a condensação e a precipitação. Daí, geralmente, as serras elas têm muita vegetação, muita umidade no leste e menos do lado oeste. Inclusive, espécies, às vezes, são diferentes, porque tem muitas espécies que permitem, que conseguem se sobreviver a muita água, entende? Então, o relevo, quando ele é mais alto, ele não para a umidade, mas é que a própria atmosfera faz condensar e precipitar. E o vento continua. Aí tem depois a gente vai estudar no Nordeste, tem o barlavento, que é um vento úmido, e o sotavento, ou sotavento, que é um vento seco. Depois a gente vai estudar lá no Nordeste, vai ficar mais fácil, ok? Próxima pergunta. Essa aí tem que ser rápido na digitação, hein? Vamos ver.
estados brasileiros, presta atenção, tem que ser, eu vou falar 1, 2, 3, eu quero 4 estados, hein? Quais estados brasileiros já possuíram a capital federal do Brasil? Quais estados brasileiros já possuíram a capital federal do Brasil? Vamos ver quem vai. Pode ser por siglas. Quem vai acertar essa? Temos 16. Na verdade seria 14. Vamos lá. Quais estados brasileiros? É só você pensar. Onde foram as capitais? Pode falar se souber 2 aí. Isso, é isso aí, ó. Os estados, teve gente que colocou ali, tipo, o Distrito Federal, pode ser considerado, mas é assim, em qual estado que se localiza o Distrito Federal? Entende? Então tem que pôr ele. Vamos lá então, ó. A primeira capital do Brasil, então, foi em Salvador, que é do estado da Bahia, certo? Então, um deles, Bahia. A segunda capital no Brasil foi na cidade do Rio de Janeiro. Qual estado que é? Rio de Janeiro, certo? A terceira capital do Brasil foi para o estado de onde está o Goiás, certo? E aí, como eu falei, para ter 4 estados é só colocar que ela fica no Distrito Federal, que é um estado federal do Brasil, ok? Mas basicamente seria certo se você colocou Bahia, Rio de Janeiro e Goiás, tá certo, ok? Porque é a localização da capital federal. Agora uma perguntinha bem difícil. Talvez vocês não saibam. Vamos ver quem que vai saber, que tem um pouco de leitura ali. No Brasil, nós temos aquelas 5 regiões, né, do IBGE. Dessas regiões, qual foi a que teve um povoamento mais atrasado, mais tardio? Qual que demorou mais para ser intensamente povoada? Tem gente falando norte, tem gente falando centro-oeste. Eu acho que só tem 3 pessoas aqui na aula digitando. Os outros podem digitar também, gente. A Lívia agora digitou. O Bruno falou ok. O Otávio Norte. A Ana Norte. Norte. Bom, é isso aí. Em termos de povoamento, tá? A região norte realmente foi a que teve mais atraso no povoamento. Principalmente porque considera-se que o povoamento é estabelecimento de núcleos, de vilas, de formação de cidades, né? Então, como a região norte tinha muita floresta, tem muito mais dificuldade no acesso, apesar de que ela foi colonizada primeiro, tá? Até os jesuítas, a busca pelas drogas do sertão, que na verdade é na Amazônia, também o ciclo da borracha, depois, enfim. Mas considera-se a região norte. A região centro-oeste também demorou para ser povoada. Só que depois ela teve uma busca, principalmente pelos bandeirantes, a busca dos indígenas e dos minérios.
E nisso eles estabeleciam alguns núcleos de povoamento. Então ela teve um pouco mais de tempo ali na povoação, desculpa, na formação de vilas, de cidades. Ok? Mais uma pergunta. Qual a região do Brasil que fica delimitada por um trópico? Pode repetir a pergunta, professor? Qual a região do Brasil fica delimitada por um trópico? Será? Fácil, né? Região sul. Muito bem. E qual trópico é esse? Vamos ver quem digita. Legal. E trópico? Qual é esse trópico que passa sobre o Brasil? Qual é o trópico que passa sobre o Brasil? Trópico de Capricórnio. Muito bem, acertaram. E para finalizar, a última questão, última pergunta, é assim: que tipo de clima ele permite que aconteça no Brasil? Esse tipo de trópico, essa localização, na verdade. Que tipo de clima? Qual é o clima que ele delimita ali na região sul do Brasil? Influenciado pela localização ao sul do trópico. Clima tropical ao sul do trópico. Na região sul, que é essa que a gente está falando. Se fica, é isso que eu ia falar, se fica ao sul, digamos que é abaixo do trópico, chama-se subtropical. É isso aí, teve um que digitou. Subtropical é um clima que fica ao sul do trópico de Capricórnio. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que tenham aprendido um pouco mais hoje, tá bom? E fica aquele abraço. Eu quero ouvir um tchau de todo mundo aí. Agora, Tchau, professor. microfone. Tchau, Hoje é sexta-feira. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Não esquece de parar a gravar.